outra pós-graduação também em cima da linha da saúde mental. E a gente vem falando muito da luta antimanicomial há muito tempo, mas eu vou fazer só um resgate histórico muito rápido para a gente conseguir entender o contexto histórico hoje, o que está acontecendo no movimento hoje, tá? Nos primórdios, lá, quando na época das cavernas, a sociedade era matriarcal. A mulher era o centro da sociedade, era o ente mais importante na sociedade, tanto que eram as primeiras a se alimentarem. Por quê? Porque elas que reproduziam, que faziam com que o clã existisse, que o clã se mantinha. Elas escolhiam o parceiro delas, não importa quem fosse, era a liberdade delas. E quando a gente começa, quando o ser humano começa a ter algumas tecnologias de caça e tal, a gente deixa de ser tribo nômade para ser uma tribo, ficar no local específico, e a gente começa a visualizar algumas coisas, principalmente a natureza. Então assim, a gente começa a evoluir, entre aspas, e quando a gente começa a evoluir, a gente começa a ver a natureza, como que funciona a reprodução e outras coisas, e ali a gente começa a ver que não é a mulher que gera o filho espontâneo, mas sim o homem faz aquilo tudo e tal, usa da mulher. Ali o Engels ele tem um livro muito interessante, chama A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, que ele exemplifica muito bem isso. Ali ele começa a falar assim, olha, quando o homem ele percebe isso, ali tem a origem da família, que ele fala assim, essa mulher é minha, esse animal é meu, essa terra que eu plantei é minha. Ali tem a origem da família e da propriedade privada. Porque é muito interessante a gente conseguir perceber nisso, quando a gente exemplifica que a propriedade privada está junto com a família. Então quando a gente tem a origem da família e da propriedade privada, e aí vem um governo agora novo, e diz assim que a gente tem o direito de defender a propriedade privada através das armas. Eu não estou dizendo só da propriedade privada, daquilo que eu tenho do meu carro ou da minha casa, mas assim, da mulher. A minha mulher, ela é minha mulher, ela é minha propriedade privada. Ela não é só minha esposa. E eu não vou defender ela, eu vou defender a minha propriedade em cima dela. Então a gente começa a ver um monte de violência com a mulher, um monte de feminicídio. Por quê? Porque o homem se sente no direito mesmo de ser dono da mulher, e ele quer defender esse direito, e um governo legitima isso, é perigosíssimo. Quando a gente tem essa fala do Engels, lá no começo, a gente começa a exemplificar, assim, principalmente o começo quando a gente começa a surgir o sofrimento psíquico. Não que não tinha isso antes na época das cavernas, mas o sofrimento psíquico, quando uma pessoa começa a induzir o sofrimento psíquico no outro. Quando a gente começa a dizer que essa mulher é minha, a gente começa uma legião de... Quando a gente tira a liberdade de alguém, a gente começa a fazer um sofrimento para essa pessoa, tá? E isso vem passando, e a gente teve alguns avanços na década de 60, 70, e agora a gente tem um retrocesso total, né? Em que o homem ainda continua preservando essa característica de humilhar, principalmente as mulheres e outras minorias. Quando a gente fala na luta antimanicomial, hoje a gente perpassa muito por uma questão dos usuários de drogas, né? A gente fala assim, uma sociedade livre de drogas. Nunca existiu uma sociedade livre de drogas. A gente evoluiu enquanto espécie justamente por causa da substância psicoativa. Se não fosse o álcool, a gente não tinha nem saído da posição de macaco para a posição ereta. Tem alguns antropólogos que dizem isso, né? E é uma falácia. Essa guerra às drogas é uma guerra aos pobres, preto, periferia. É uma guerra aos pobres. Vai ser sempre assim. Enquanto a gente manter essa ideia de que o Estado vai coordenar essas ações, a gente vai estar deturpando tudo. Então assim, a gente vai continuar perseguindo pobre, negro, periferia, mulher, pessoas com relacionamento homoafetivos, e a gente continua dizendo que essas pessoas são perigo social, que essas pessoas fazem um risco para a gente, para as pessoas que estão, as pessoas de bem dessa sociedade nossa burguesa. E o que é mais interessante ainda, porque assim, todos são trabalhadores, né? E a gente tem uma pauta não trabalhador. É extremamente preocupante isso, né?
Mas o que eu queria deixar bem hoje, assim, claro que eu não vou me aprofundar nisso, na história das drogas, na história da luta antimanicomial em si, mas assim, o perigo que a gente tem quando a gente pega um governo que tem essa pauta excludente, vai excluir todo mundo. Não vai excluir só as mulheres, não vai excluir só os loucos, vai excluir geral. É todo mundo. É um estado de exclusão. E quando é um estado de exclusão, a barbárie vem junto. Sabe como que vem principalmente com isso? Se a gente pegar na história da loucura, desde a época em que das cavernas e tal, o louco sempre foi tido como uma espécie de semideus, porque ele via de uma relação diferente com o outro, com a sociedade. Ele experimentava diferente. As pessoas achavam isso legal, assim, e curtiam isso, e era interessante você conversar com o louco. E aí na Idade Média a gente tem uma periculosidade do louco. O louco começa a se tornar perigoso. Sabe aquele louco violento? Isso foi uma construção social. O louco não era tido como isso. E aí quando a gente, é bem interessante isso, mas quando a gente está sobre a égide da igreja, quando a gente se aproxima mais da fé, da religião de Deus, mais a gente se aproxima das trevas. Tanto que a Idade Média é chamada da Idade das Trevas. A gente estava sobre a égide da Igreja Católica e nem por isso a gente deixa de ser chamado da Idade das Trevas, certo? E hoje a gente tem uma bancada tão forte, a bancada evangélica, a bancada da Bíblia, e cada vez mais a gente se apronta com essas coisas, com essas violações de direitos humanos, com essas violações de liberdade individual, onde o governo pega e me fala assim, usar cadeirinha para criança, o Estado não tem que determinar isso. Isso é uma consciência coletiva, consciência individual ou coletiva. Assim, se o pai e a mãe determinar que a criança não precisa usar cadeirinha, tudo bem, então libera que eu use droga. É uma consciência minha. Então que eu possa andar a 200 por hora na rodovia, é uma determinação minha. Então que o Estado, se é uma questão do Estado mínimo, então para com essa porra toda. Libera tudo e vamos ver se vai funcionar essa merda. Então assim, a determinação do Estado, claro, tem algumas coisas sim, mas é muito pautado naquilo que eu acredito que vai ser melhor para mim e não no melhor no coletivo. E aí a gente começa com uma porrada de violação de direitos humanos, como fizeram com os loucos, como fizeram com a população LGBT, como fizeram com os negros. Os negros, então, nem falam, né? A gente tem uma dívida histórica tão grande com o negro, com as mulheres, que a gente não vai pagar isso nunca, né? E aí o presidente fala que não tem dívida nenhuma com ninguém, né? Tem dívida, não sei, tem dívida com iniciante, deve ter. Vai saber com que ele tem dívida, não tem. Eu não tenho dívida com ninguém. Como alguns falam assim, pode rastrear meu celular, eu não tenho treta com ninguém, né? Alguns aí que tem meio uma treta. Pau no cu do presidente. Porra, geral, pau no cu geral. Não só dele, da galera toda que tô lá, tá? Mas é isso, pessoal, então assim, vamos deixar isso na cabeça da gente. Respeito às diferenças, respeito à diversidade, respeito às minorias, respeito ao ser humano, principalmente. Não importa o que eu pense que isso é legal, o que importa é que o outro pense se isso é legal ou não. A minha liberdade vai terminar sempre ao ponto do que começa do outro. A gente não pode perpassar por isso. E é uma via de regra nesse governo novo, tá? Então assim, se o louco está perto da gente, se o usuário de drogas está perto da gente tem que entender ele como ser humano em uma dificuldade que ele está e poder tentar ajudar ele dessa forma. Não é excluindo, não é batendo, não é maltratando, não é internando que a gente vai cuidar de um sujeito, tá? Ninguém cuida de ninguém na dor. Ninguém. A gente não ensina o nosso filho a não bater no amiguinho batendo nele. Não é assim. E a gente não vai fazer isso com as outras pessoas também. Então assim, acolher, cuidar e preservar, respeitar sempre, tá? Valeu, galera.